A Era dos Dinossauros. Como era a Terra quando os dinossauros dominavam o planeta? Imagine um mundo vibrante pulsando com a vida em uma escala que mal conseguimos compreender. Durante a Era Mesozoica, especificamente entre 240 milhões de anos atrás e 65 milhões de anos atrás, a Terra se transformou em um verdadeiro paraíso pré-histórico. Os dinossauros, essas criaturas majestosas e diversas, não apenas dominaram o cenário terrestre, mas também moldaram a biologia do nosso planeta de maneiras que reverberam até hoje. Visualize vastas florestas tropicais, gigantescas coníferas e campos abertos banhados por um sol tropical. O céu estava repleto de aves primitivas, enquanto o chão era percorrido por répteis de tamanhos inimagináveis. Desde os pequenos velociraptores, ágeis e astutos, até os imensos braquiossauros que alcançavam as copas das árvores mais altas, a diversidade dos dinossauros era assombrosa. Eles não eram apenas grandes, eram diferentes em formas, tamanhos e comportamentos. Alguns eram herbívoros, adaptados para alcançar folhas tenras nas alturas, enquanto outros eram carnívoros, caçadores astutos que percorriam a terra em busca de suas presas. Esses seres titânicos não apenas existiram em um vácuo, eles interagiam com seu ambiente de maneiras complexas. Os dinossauros desempenhavam papéis ecológicos cruciais, como polinizadores, predadores e presas, ajudando a manter o equilíbrio nos ecossistemas da época. Por exemplo, os estegossauros, com suas placas ósseas ao longo das costas, não eram apenas impressionantes visualmente, mas também contribuíam para a saúde das plantas ao se alimentarem delas. Imagine a cena: um enorme estegossauro se movendo lentamente, mastigando folhas em um banquete que mantinha as florestas exuberantes e saudáveis. Além disso, a era dos dinossauros foi marcada por inovações evolutivas. O desenvolvimento de penas em algumas espécies, como os pequenos dinossauros terópodes, é um testemunho da incrível adaptabilidade da vida. Essa inovação não apenas ofereceu novas estratégias de sobrevivência, mas também pavimentou o caminho para a evolução das aves modernas. Assim, mesmo que os dinossauros tenham desaparecido, seus descendentes ainda voam pelos céus hoje. No entanto, a história dos dinossauros é envolta em mistério e tragédia. Há cerca de 66 milhões de anos, a Terra passou por uma extinção em massa cataclísmica, um evento que eliminou cerca de 75% de todas as espécies vivas. O que teria causado essa catástrofe? Muitos cientistas acreditam que a colisão de um asteroide com a Terra, na região do que hoje é a Península de Yucatán, no México, desencadeou uma série de eventos catastróficos. A explosão teria liberado uma quantidade imensa de energia, equivalente a bilhões de bombas atômicas, lançando poeira e detritos na atmosfera, bloqueando a luz do Sol e causando uma queda drástica nas temperaturas globais. Esse evento devastador levou à destruição de habitats e à morte de inúmeras espécies. Os dinossauros, que haviam reinado supremos por milhões de anos, encontraram-se incapazes de sobreviver em um ambiente que mudava rapidamente. As florestas verdes e vibrantes foram transformadas em um deserto sombrio, onde apenas as espécies mais resilientes conseguiram resistir. Mas o que aconteceu com a Terra após a extinção dos dinossauros? Essa pergunta nos leva a um novo capítulo na história do nosso planeta. Com a queda dos gigantes, o mundo começou a se recuperar lentamente. Novas oportunidades surgiram para os mamíferos, que começaram a se diversificar e a ocupar os nichos deixados vagos pelos dinossauros. Mas isso é apenas o começo de uma nova e fascinante era. Se você está gostando desta jornada pela era dos dinossauros e tudo que ela envolve, não esqueça de curtir o vídeo agora mesmo, antes que você se perca nas maravilhas do passado. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso. Sempre há uma opção de se desfazer da inscrição se você não gostar, mas prometo que temos muito mais a explorar juntos. A transição de um mundo dominado por dinossauros para uma terra sem eles foi mais do que uma simples mudança de fauna. Foi uma reconfiguração completa dos ecossistemas. A extinção abriu caminho para a ascensão dos mamíferos, que começaram a prosperar em um ambiente menos competitivo. Enquanto alguns grupos de mamíferos eram pequenos e noturnos, outros começaram a crescer e diversificar, dando origem a novas formas de vida. Os continentes também passaram por mudanças dramáticas durante esse período. A deriva continental continuou, separando as massas de terra e criando novos habitats.
Isso teve um impacto profundo na evolução, pois os animais que se encontraram isolados em ilhas ou regiões separadas evoluíram de maneiras únicas, levando à formação de novas espécies. Por exemplo, pense nas tartarugas que habitam as Ilhas Galápagos hoje. Elas são descendentes de ancestrais que navegaram por longas distâncias e, uma vez lá, evoluíram em resposta ao ambiente único das ilhas. Esse tipo de adaptação é um padrão que podemos observar repetidamente na natureza, e tudo começou a tomar forma após a queda dos dinossauros. À medida que os mamíferos começaram a se diversificar, outras formas de vida também prosperaram. As aves, que são descendentes diretas dos dinossauros, se expandiram para ocupar nichos ecológicos variados. Os insetos, sempre presentes, também proliferaram, explorando novas oportunidades em um mundo que estava se recuperando lentamente. Cada pequeno detalhe dessa nova era, conhecida como a Era Cenozoica, foi moldado pelas consequências da extinção dos dinossauros. E assim, o ciclo da vida continua. Um mundo sem dinossauros não significa um mundo sem vida. Pelo contrário, ele se transforma, se adapta e evolui. No entanto, a sombra dos dinossauros permanece, influenciando a biologia e a ecologia da Terra até hoje. É fascinante pensar em como esses gigantes, que andaram por aqui há milhões de anos, ainda têm um impacto no nosso mundo contemporâneo. Agora, para refletirmos um pouco sobre tudo isso, você já parou para pensar em como a extinção dos dinossauros moldou a vida como conhecemos hoje? Quais você acha que foram as maiores mudanças que ocorreram na Terra após essa extinção? Compartilhe suas ideias nos comentários. Às vezes, as melhores respostas vêm de vocês, que estão nos ouvindo. À medida que continuamos nossa jornada pela história natural do planeta, nos aprofundaremos em cada um dos capítulos que se seguirão, explorando as maravilhas e os mistérios que a evolução trouxe. Prepare-se para descobrir como a vida se adaptou e mudou através do tempo e como as lições do passado ainda ressoam em nosso presente. Então continue conosco nessa aventura fascinante. Na próxima parte, falaremos sobre os mamíferos primitivos que emergiram após a era dos dinossauros e como eles começaram a trilhar o caminho para se tornarem as criaturas dominantes que conhecemos hoje. Antes de encerrar, não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos se você achou interessante. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora para não perder as próximas histórias incríveis que estamos prestes a contar. Nos vemos no próximo vídeo, prontos para explorar mais sobre a fascinante história da vida na Terra. Após a colossal extinção que eliminou os dinossauros, a Terra entrou em uma fase de renascimento. Uma nova era estava prestes a se desenrolar, cheia de oportunidades e desafios, onde a vida se reergueria como uma fênix das cinzas. Mas como exatamente essa ressurgência ocorreu? Como a vida encontrou seu caminho para se recuperar após um evento tão devastador? Imagine um vasto palco onde os protagonistas da história da vida na Terra estavam prestes a mudar. O cenário estava pronto, e a plateia, composta por milhões de anos de evolução, aguardava ansiosamente o que viria a seguir. Essa transição não foi simples, mas envolveu um processo fascinante de adaptação e resiliência. Os mamíferos, que até então eram criaturas à sombra dos gigantes répteis, começaram a emergir com uma rapidez surpreendente. Enquanto os dinossauros dominavam o solo, os mamíferos viviam escondidos nas sombras, muitas vezes em pequenos buracos ou árvores tentando escapar do olhar predatório. Porém, com a queda dos grandes répteis, uma nova luz brilhou sobre eles. A extinção dos dinossauros abriu espaço para que essas criaturas menores pudessem não apenas sobreviver, mas prosperar em um ambiente antes hostil. O Paleógeno, que se seguiu à extinção, foi um período de intensa transformação. O clima começou a mudar, tornando-se mais ameno e propício para a diversidade biológica. Os mamíferos, agora sem os dinossauros para competir, diversificaram-se rapidamente. Eles evoluíram em várias formas e tamanhos, desde pequenos roedores até grandes herbívoros. Um exemplo notável desse fenômeno é a evolução dos cetáceos, que partiram de ancestrais terrestres e adaptaram-se ao ambiente aquático, criando uma série de inovações que lhes permitiram dominar os oceanos. Esse renascimento da vida também trouxe consigo o surgimento de novas espécies. As florestas, que antes eram dominadas por gigantes de escamas, agora floresciam com uma variedade de plantas que sustentavam esta nova fauna. O mundo estava se transformando em um verdadeiro mosaico de vida. Cada canto da terra pulsava com novas possibilidades.
Os primeiros primatas, por exemplo, começaram a aparecer, estabelecendo as bases para a evolução futura dos humanos. Imagine-os balançando de galho em galho, explorando seu novo lar com curiosidade e destreza. A competição por recursos tornou-se um dos motores desse renascimento. Com tantas novas espécies competindo por alimento e território, cada uma precisava encontrar sua própria estratégia para sobreviver. Essa luta pela existência gerou uma dinâmica intrigante entre predadores e presas. A evolução, implacável em sua busca pela adaptação, moldou os organismos de maneiras que ainda hoje observamos. Por exemplo, enquanto algumas espécies de mamíferos desenvolveram habilidades para correr mais rápido, outras aprimoraram suas habilidades de camuflagem ou tornaram-se mais sociais, formando grupos coesos para aumentar suas chances de sobrevivência. Mas quais criaturas dominaram essa nova era? À medida que os mamíferos se diversificavam, novas classes de animais começaram a surgir. Os ungulados, como os cervídeos e bovídeos, proliferaram em pastagens abertas, enquanto os predadores, como os felinos e canídeos, começaram a dominar as diversas áreas. A biosfera estava se transformando em um complexo sistema interconectado, onde cada espécie desempenhava um papel crucial. A interdependência entre plantas e animais se intensificava, criando um equilíbrio delicado que sustentaria a vida na Terra por milhões de anos. Um aspecto fascinante dessa época é como as mudanças climáticas influenciaram diretamente a evolução das espécies. Os períodos de resfriamento e aquecimento da Terra resultaram em migrações massivas, alterações nos habitats e, consequentemente, novas adaptações. Isso nos leva a refletir sobre a resiliência da vida em face das adversidades. Assim como uma árvore que se curva diante do vento forte, mas não se quebra, a vida sempre encontra uma maneira de se ajustar e prosperar. A imagem de um mundo em constante mudança é uma metáfora poderosa para entender a evolução. Pense na vida como um grande rio que, ao longo do tempo, encontra novos cursos e desvia de obstáculos. Às vezes pode parecer que a correnteza é forte demais, mas a água sempre encontra um caminho. É assim que a vida na Terra continuou a fluir, mesmo após desastres colossais. E se você estiver gostando desse mergulho na história da vida, por que não deixar um like neste vídeo agora? Isso ajuda muito na divulgação e garante que você não perca as próximas partes dessa incrível jornada. E lembre-se, você pode se inscrever no canal e se em algum momento decidir que não é para você, é só clicar em desinscrever. Ficaremos felizes em tê-lo conosco nessa aventura. Agora voltemos ao nosso tema. O que aconteceu com os ambientes marinhos durante esse renascimento? Os oceanos, que já haviam testemunhado ciclos de vida e morte, começaram a receber novos habitantes. A megafauna marinha, como os tubarões e as tartarugas, se expandiu, ocupando nichos ecológicos que antes pertenciam aos répteis marinhos. Essa diversificação também trouxe consigo novos desafios e oportunidades. Os ecossistemas marinhos passaram por transformações drásticas, refletindo as mudanças na terra firme. À medida que os continentes se moviam lentamente, a formação de novas cadeias montanhosas e a separação de massas de terra criavam barreiras geográficas que isolavam populações de diversas espécies. Esse isolamento levou ao surgimento de novas espécies, um fenômeno que é um dos motores da evolução. A biodiversidade começou a florescer de uma maneira que nunca havia sido vista antes, criando um mundo rico e vibrante. Relembrando a história dos mamíferos, podemos observar que muitos deles não eram apenas sobreviventes, mas também inovadores. Algumas espécies desenvolveram inteligência social e comunicação complexa, enquanto outras se tornaram especialistas em suas respectivas funções ecológicas. É como se a vida estivesse escrevendo um épico, onde cada criatura era um personagem com suas próprias histórias e desafios. Enquanto isso, os pássaros, descendentes diretos dos dinossauros, também começaram a diversificar-se. Eles conquistaram os céus e as árvores, desenvolvendo cores vibrantes e canções melodiosas que ecoariam através das florestas. Esses novos cantores do mundo natural trouxeram um elemento de beleza e harmonia, enquanto a vida continuava a se adaptar e evoluir. E assim, a Era do Paleógeno não era apenas um período de recuperação, mas também de inovação. As espécies que emergiram nesse tempo moldaram o futuro da Terra. Cada adaptação, cada nova espécie, era uma peça do quebra-cabeça evolucionário, contribuindo para a rica tapeçaria da vida.
A resiliência da vida nos ensina que, mesmo em tempos de crise, há sempre uma oportunidade para renascer e se reinventar. É uma lição que podemos aplicar em nossas próprias vidas, lembrando que, assim como os mamíferos, temos a capacidade de nos adaptar às mudanças e superar os desafios. Agora, aqui vai uma pergunta para você. Como você enxerga a relação entre a adaptação das espécies e os desafios que enfrentamos hoje devido às mudanças climáticas? O que pensa sobre a capacidade da vida de se reinventar? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Às vezes, as melhores respostas vêm de vocês, nossa audiência. Estamos chegando ao final desta sessão, mas a jornada está longe de terminar. A próxima etapa deste épico continuará a desdobrar as maravilhas e complexidades da vida na Terra. Prepare-se para explorar novos horizontes e descobrir como cada elemento do passado moldou o presente. Lembre-se de compartilhar este vídeo se você achou interessante e se inscrever para não perder as próximas partes dessa aventura. Agradecemos por estar conosco e esperamos vê-lo novamente no próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar os mistérios da evolução e da vida em nosso planeta. Após a era dos dinossauros, a Terra testemunhou uma revolução em sua fauna, com o surgimento de criaturas tão impressionantes que quase parecem saídas de um conto de fadas. Quais eram os gigantes que habitavam o planeta? Vamos explorar este fascinante capítulo da história da vida na Terra, onde cada criatura, seja ela marinha ou terrestre, desenvolveu adaptações extraordinárias para sobreviver em um mundo em constante mudança. Imagine um oceano profundo e escuro, onde sombras massivas se movem silenciosamente. Esse era o habitat do Megalodon, um tubarão que dominou as águas durante o período que se seguiu à extinção dos dinossauros. O Megalodon não era apenas um predador. Ele era uma força da natureza. Com seus dentes afiados como facas que podiam medir mais de 15 centímetros de comprimento, essa criatura era capaz de desferir mordidas devastadoras, suficientes para partir ao meio até mesmo os maiores cetáceos da época. Seu tamanho colossal, estimado em até 20 metros de comprimento, fazia dele o verdadeiro rei dos mares. A imagem do Megalodon nos faz refletir sobre a ferocidade e a beleza da vida marinha. Ele não apenas caçava suas presas, ele também moldava o ambiente marinho. As suas presas, como as baleias, precisavam desenvolver estratégias de defesa, levando a uma evolução contínua entre predadores e presas. Essa luta pela sobrevivência é um verdadeiro espetáculo da natureza, onde cada espécie aprende a se adaptar ou a sucumbir. Vamos agora até as florestas densas e montanhas do passado, onde outro gigante caminhava, o Gigantopiteco. Este primata, que pode ter atingido alturas de até 3 metros, era um herbívoro imponente que se alimentava principalmente de folhas e frutas. Imagine um ser humano, mas em uma escala colossal, com uma força capaz de derrubar árvores. O Gigantopiteco não era apenas um gigante por fora, ele também possuía um papel crucial no ecossistema de seu tempo. Ao se alimentar das folhas, ajudava a manter o equilíbrio das florestas, permitindo que novas plantas crescessem e proporcionassem alimento para muitas outras espécies. Ao contrário do Megalodon, que reinava nos oceanos, o Gigantopiteco era um símbolo da adaptação terrestre. Seus grandes braços e pernas musculosas permitiam que ele se movimentasse com agilidade nas árvores, enquanto sua dieta variada o tornava menos vulnerável a mudanças nas fontes de alimento. Aqui podemos ver como a diversidade é uma chave para a sobrevivência. A Terra estava repleta de mamíferos que, assim como o Gigantopiteco, estavam se adaptando a diferentes nichos ecológicos. Cada um deles desempenhava um papel importante na teia da vida, desde os pequenos roedores até os enormes herbívoros. Mas não devemos esquecer que essas criaturas impressionantes viveram em um momento de turbulência climática. O clima da Terra estava mudando constantemente, influenciado por fatores como atividade vulcânica e mudanças na órbita planetária. Essas alterações climáticas tiveram um impacto profundo na fauna e flora. Algumas espécies desapareceram, enquanto outras se adaptaram rapidamente a novos ambientes. Por exemplo, a Era do Gelo trouxe temperaturas extremas e forçou muitos animais a migrar para regiões mais quentes ou a desenvolver características especiais para suportar o frio. Durante esse período, a megafauna prosperou. Animais como o mamute lanoso e o rinoceronte lanudo eram exemplos perfeitos de como a evolução pode moldar seres impressionantes para enfrentar condições adversas. O mamute, com seu pelo espesso e o corpo robusto, era perfeitamente adaptado para viver nas frias tundras do norte.
Sua presença na história da Terra é um lembrete de que a natureza é resiliente, sempre encontrando formas de superar desafios. Se você está se perguntando como tudo isso se encaixa no grande mosaico da vida, não está sozinho. As interações entre essas espécies, suas adaptações e o impacto das mudanças climáticas criaram uma dança complexa, onde cada movimento poderia levar à sobrevivência ou à extinção. Isso nos faz refletir sobre o papel que desempenhamos hoje na preservação da biodiversidade do nosso planeta. E agora, voltando aos mares, a história do megalodon continua a intrigar cientistas e amantes da natureza. Com o desaparecimento dessa criatura magnífica, outros predadores marinhos começaram a preencher o vazio deixado por ele. O oceano, assim como a Terra, é um lugar de constantes transformações, onde novas faunas emergem e se adaptam aos desafios impostos pela natureza. Neste ponto, eu gostaria de saber sua opinião. O que você acha que poderia ter levado ao desaparecimento do megalodon? Será que foram as mudanças climáticas ou a concorrência com outros predadores? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, pois às vezes as melhores respostas vêm de vocês, nosso público. Com o tempo, a Terra passou por mais transformações. As eras se sucederam, trazendo novas glórias e desafios. À medida que os ciclos de vida e morte continuavam, as histórias dos gigantes do passado nos ensinam lições valiosas sobre resiliência e adaptação. E assim, ao olharmos para a história evolutiva, vemos que, embora esses gigantes tenham desaparecido, suas marcas permanecem. A cada camada de solo que escavamos, a cada fóssil que encontramos, estamos conectados a um passado épico que nos lembra que a vida é um ciclo interminável de transformação. À medida que nos aprofundamos mais nessa exploração, prepare-se para descobrir como a evolução não apenas moldou o passado, mas também está ativamente esculpindo o nosso futuro. Não se esqueça de curtir este vídeo agora antes que você se distraia e se inscrever no canal para acompanhar essa jornada incrível. Se você não gostar, sempre poderá se desinscrever depois, mas tenho certeza de que você não vai querer perder as próximas partes dessa aventura. Agora, vamos seguir adiante e explorar como esses gigantes do passado influenciaram a fauna que conhecemos hoje e quais legados deixaram nas espécies contemporâneas. A história da vida na Terra está longe de terminar e as próximas revelações são ainda mais fascinantes. Mudanças climáticas e extinções. Imagine um mundo em constante transformação, onde as estações não eram apenas uma mudança no calendário, mas verdadeiros eventos que moldavam a vida na Terra. Como as mudanças climáticas afetaram a vida que conhecemos? Essa é uma pergunta que nos leva a mergulhar em um passado distante, onde glaciações e temperaturas extremas desenhavam o destino de inúmeras espécies. Durante o período conhecido como Pleistoceno, que se estendeu desde aproximadamente 2 milhões até 10 mil anos atrás, a Terra passou por ciclos de glaciações intensas. Essas eras glaciais não eram meros episódios de frio, mas cataclismos que redesenhavam paisagens inteiras. Imagine vastas extensões cobertas por camadas espessas de gelo, erguendo-se como muros impenetráveis, enquanto florestas densas e ricas em biodiversidade eram transformadas em tundras áridas. A vida, em toda a sua diversidade, enfrentava desafios inimagináveis. As glaciações tinham um impacto devastador sobre a megafauna. Animais gigantes, como os mamutes e os rinocerontes lanudos, eram adaptados a esses ambientes extremos. Eles se tornaram verdadeiros titãs das terras geladas, equipados com pelagens espessas e adaptações que lhes permitiam sobreviver nas condições mais adversas. No entanto, à medida que as temperaturas começaram a subir e o gelo recuava, essas mesmas criaturas enfrentaram um novo inimigo: a escassez de alimento e a fragmentação de seus habitats. Com o derretimento das geleiras, muitos desses animais se viram deslocados, lutando para encontrar novos lares em um mundo que havia mudado radicalmente. As grandes planícies, que antes eram lar de vastos rebanhos de herbívoros, tornaram-se, em muitos lugares, desertos ou florestas densas, onde a competição por recursos se tornava cada vez mais feroz. Neste novo cenário, a luta pela sobrevivência não era apenas uma questão de força, mas também de adaptação. Aqueles que não conseguiram se ajustar às novas condições climáticas foram muitas vezes condenados à extinção.
A extinção de várias espécies durante o Pleistoceno não foi apenas um evento trágico. Foi um testemunho da resiliência e fragilidade da vida. Enquanto algumas espécies, como os bisões e os alces, conseguiram se adaptar e prosperar, outras, como os gigantescos mamutes, desapareceram para sempre, deixando apenas ossadas e lendas. Esses desaparecimentos nos ensinam que a vida é um delicado equilíbrio e que cada espécie desempenha um papel fundamental na teia da vida. Mas a evolução não parou por aí. Após as extinções em massa, a Terra começou a se recuperar. Novas espécies surgiram, ocupando os nichos deixados pelos gigantes que haviam desaparecido. A vida se reinventou e o planeta se transformou em um laboratório de inovação biológica. Com o passar do tempo, a fauna contemporânea começou a tomar forma, resultando em um ecossistema diversificado e interconectado. Agora convido você a refletir sobre isso. Como as mudanças climáticas e as extinções influenciam a fauna atual? O que podemos aprender com esses eventos do passado? Deixe suas ideias nos comentários, pois às vezes as melhores respostas vêm de você, que está tão envolvido nessa história quanto nós. À medida que continuamos essa jornada, perceberemos que as transformações climáticas não são fenômenos isolados. Elas estão intrinsecamente ligadas à evolução e ao comportamento das espécies que habitam nosso planeta. Cada mudança no clima traz consigo uma onda de incertezas e oportunidades, e embora muitas espécies não tenham sobrevivido às adversidades, outras se adaptaram de maneiras surpreendentes. Um exemplo fascinante é o desenvolvimento de estratégias de migração. Muitas aves, por exemplo, migraram para escapar do frio intenso das glaciações, encontrando climas mais amenos onde poderiam se reproduzir e alimentar. Essa capacidade de movimento e adaptação é um testemunho da resiliência da vida. Assim, mesmo diante de condições desafiadoras, algumas espécies conseguiram não apenas sobreviver, mas florescer. Essas migrações são muito mais do que simples deslocamentos. Elas representam uma dança ancestral entre os organismos e seu ambiente. Em resposta ao clima, as espécies se moveram como se fossem marionetes de um mestre invisível, tentando encontrar o lugar ideal para viver e prosperar. Essa interação contínua entre as espécies e suas condições ambientais nos lembra que a vida na Terra é uma história em constante evolução. Além disso, a interação entre diferentes espécies também desempenhou um papel crucial na sobrevivência. Durante as mudanças climáticas, os ecossistemas passaram por transformações drásticas, levando algumas espécies a desenvolver relações simbióticas. Por exemplo, algumas plantas se adaptaram para oferecer néctar em troca de polinização, formando alianças que permitiram a ambas as partes prosperar em um mundo em mudança. Neste contexto, as interações sociais dentro das comunidades animais também são fascinantes. O comportamento social de certas espécies, como os lobos e os elefantes, mostrou-se vital na luta pela sobrevivência. A caça em grupo, o cuidado dos filhotes e a proteção mútua são exemplos de como a colaboração pode fortalecer a resiliência em tempos difíceis. A vida não é apenas uma batalha individual. É uma rede complexa de interações que permite a adaptação e a sobrevivência. Ainda assim, estamos cientes de que a história não é linear. O progresso e a regressão coexistem, e as extinções continuam a ser uma parte triste, mas inevitável, do ciclo da vida. A cada nova mudança climática, a possibilidade de novas extinções surge, lembrando-nos da fragilidade da biodiversidade. As lições do passado nos alertam sobre o que está por vir. À medida que avançamos nesta narrativa, é importante destacar que as mudanças climáticas não são apenas um eco distante do passado. Elas estão presentes em nosso presente e, sem dúvida, moldarão o futuro. Portanto, entender a interação entre as mudanças climáticas e a extinção é uma ferramenta poderosa para enfrentar os desafios que temos pela frente. Se olharmos para os dias atuais, veremos que estamos vivendo em uma era em que as atividades humanas têm um impacto profundo no clima do planeta. A destruição de habitats, a poluição e as emissões de gases de efeito estufa estão criando um cenário de crise ambiental. Assim como as glaciações do passado, as mudanças climáticas atuais apresentam um desafio monumental. Mas, ao contrário do que ocorreu há milênios, agora temos a capacidade de agir. Por isso, é fundamental refletir sobre o legado que deixaremos para as futuras gerações. Se as extinções do passado nos ensinaram algo, é que cada ação conta.
Cada escolha que fazemos, seja na preservação de um habitat ou na redução de nossa pegada de carbono, é um passo em direção a um futuro mais sustentável. A batalha pela sobrevivência continua. E enquanto olhamos para o futuro, devemos lembrar que somos todos parte dessa imensa tapeçaria da vida. As mudanças climáticas ainda estão moldando nosso planeta, e a responsabilidade de proteger a biodiversidade é uma tarefa coletiva. Agora, ao chegarmos ao final desta sessão, não posso deixar de pedir que você compartilhe suas reflexões sobre o que discutimos. Como você vê o papel das mudanças climáticas em nosso mundo contemporâneo? As lições do passado nos dão esperanças para o futuro? Deixe suas ideias nos comentários, porque cada voz importa nessa conversa. E assim, seguimos em frente, prontos para explorar as próximas etapas dessa incrível jornada pela história da vida na Terra. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma parte dessa aventura. Estamos apenas começando a desvendar os mistérios que moldaram a vida como a conhecemos. Nos vemos na próxima sessão, onde iremos mergulhar ainda mais fundo nas consequências das extinções e como elas moldaram o mundo que habitamos hoje. Quem foram os primeiros hominídeos a caminhar sobre a Terra? Essa pergunta nos leva a um dos capítulos mais fascinantes da história da vida. Imagine um mundo onde enormes criaturas dominavam as paisagens, onde o céu era frequentemente iluminado por relâmpagos e a terra vibrava sob o peso de dinossauros e megafauna. Nesse cenário, surgiram os primeiros ancestrais que, com coragem e curiosidade, deram os primeiros passos rumo ao que viria a ser a humanidade. A evolução dos primatas é um dos aspectos mais intrigantes da biologia. Há milhões de anos, nossos antepassados eram pequenos primatas que se moviam entre as árvores, vivendo em grupos e se alimentando de frutas e insetos. Esses primatas, com suas longas caudas e habilidades acrobáticas, estavam longe de imaginar que, com o tempo, evoluiriam para seres que se ergueriam sobre duas pernas. A transição para os hominídeos foi um processo gradual, mas repleto de mudanças dramáticas. Os primeiros hominídeos, como o Australopithecus afarensis, que viveu há cerca de 3 milhões de anos, começaram a mostrar características que os diferenciavam de seus primos primatas. Esses seres não apenas andavam bipedalmente, mas também possuíam cérebros maiores do que os de outros primatas da época. Imagine uma criatura com uma postura ereta observando o horizonte, capaz de enxergar predadores de longe e, assim, garantir sua sobrevivência. O bipedalismo trouxe vantagens significativas. Além de facilitar a locomoção em busca de alimentos, liberou as mãos para criar ferramentas e socializar de maneiras mais complexas. Um exemplo notável dessa transição é a famosa Lucy, um fóssil encontrado na Etiópia. Com seu esqueleto quase completo, Lucy é uma janela para o passado, mostrando como os hominídeos estavam começando a se adaptar a novos desafios. Sua estrutura óssea revela que, embora ela tivesse um cérebro pequeno, suas pernas longas e a forma de seu quadril estavam prontas para uma nova forma de vida. O bipedalismo não só revolucionou sua mobilidade, mas também influenciou a maneira como se relacionavam com o ambiente e uns com os outros. Então, como esses hominídeos se adaptaram ao seu ambiente? A resposta está em sua incrível habilidade de inovação e aprendizado. Com o tempo, eles começaram a usar ferramentas rudimentares, como pedras afiadas para cortar carne e madeira para a defesa. Essa capacidade de alterar o ambiente ao seu redor foi fundamental para sua sobrevivência. Imagine um grupo de hominídeos se reunindo em torno de uma fogueira, compartilhando histórias e experiências enquanto usavam suas ferramentas para caçar e cozinhar. Esse ato de colaboração e comunicação era um passo crucial que os aproximava do que viria a ser a sociedade humana. À medida que os hominídeos se espalhavam por diferentes ambientes, suas adaptações continuaram a evoluir. Na África, onde a savana aberta oferecia tanto oportunidades quanto perigos, essas criaturas aprenderam a se mover em bandos, proteger-se mutuamente e desenvolver habilidades sociais complexas. As interações entre eles se tornaram cada vez mais sofisticadas à medida que a necessidade de sobreviver em um mundo hostil os levou a formar laços mais fortes. Mas a jornada dos primeiros hominídeos estava longe de ser linear. Eles enfrentaram desafios imensos, incluindo mudanças climáticas drásticas que transformaram paisagens verdes em desertos áridos. Essas condições exigiam que eles fossem ainda mais resilientes e inventivos. O que aconteceria se a comida escasseasse? A resposta estava na migração. Os hominídeos começaram a explorar novas terras, cruzando regiões desconhecidas em busca de alimento e abrigo.
Essa ousadia foi fundamental para a dispersão dos hominídeos por todo o continente africano e, posteriormente, para outras partes do mundo. Enquanto exploramos mais sobre essa época, é interessante pensar: que tipo de desafios você acredita que esses primeiros hominídeos enfrentaram durante suas migrações? Compartilhe suas ideias nos comentários. Às vezes, as melhores respostas vêm de vocês, que estão acompanhando essa jornada conosco. Com o passar dos milênios, os hominídeos foram se diversificando. Espécies como o Homo habilis e o Homo erectus começaram a aparecer, cada uma trazendo inovações e adaptações únicas. O Homo habilis, por exemplo, era conhecido como o homem habilidoso, devido às suas capacidades de criar ferramentas mais complexas. Já o Homo erectus, que surgiu mais tarde, começou a mostrar um desenvolvimento ainda maior no uso do fogo e na construção de abrigos. Imagine um grupo de Homo erectus ao redor de uma fogueira, cozinhando carne pela primeira vez e protegendo-se do frio da noite. Essa descoberta não apenas mudou sua dieta, mas também teve um impacto profundo na sua saúde e nutrição. Com a habilidade de controlar o fogo, os hominídeos puderam se aventurar em ambientes mais frios e desafiadores, expandindo seu território e aumentando sua resiliência. O calor do fogo proporcionava segurança contra predadores e criava um espaço social onde a comunicação e a interação poderiam florescer. Esse aumento nas interações sociais possivelmente levou ao desenvolvimento de linguagens rudimentares, permitindo que compartilhassem conhecimentos essenciais para a sobrevivência. À medida que os hominídeos se misturavam e se espalhavam pelo planeta, eles não apenas sobreviveram, mas também começaram a moldar o mundo ao seu redor. O surgimento de novos habitats trouxe consigo novas oportunidades e desafios, levando a uma contínua evolução. Cada nova geração carregava os aprendizados dos antecessores, aprimorando suas técnicas de caça, coleta e convivência. Assim, a história dos primeiros hominídeos é marcada por uma dança contínua entre adaptação e inovação, sobrevivência e criatividade. Voltando ao nosso foco, como esses primeiros hominídeos se ajustaram a ambientes tão diversos, a resposta está na sua inteligência e capacidade de se comunicar. Eles formaram grupos sociais coesos e desenvolveram estratégias de caça colaborativas. Imagine a cena. Vários hominídeos trabalhando juntos para derrubar uma presa maior, usando sinais e sons para coordenar seus esforços. Essa colaboração não só aumentou suas chances de sucesso, mas também fortaleceu laços sociais que seriam fundamentais para o desenvolvimento da cultura e da comunidade. Essas dinâmicas sociais começaram a estabelecer as bases para o que viria a ser a civilização. À medida que os hominídeos se tornavam mais adaptáveis e inovadores, a possibilidade de um futuro diferente e mais complexo se tornava cada vez mais palpável. O surgimento das primeiras tradições orais e práticas culturais começou a se formar, criando um legado que influenciaria gerações futuras. A jornada dos primeiros hominídeos é uma história de resiliência, adaptação e inovação. Eles não apenas sobreviveram a um mundo hostil, mas também começaram a moldá-lo de maneiras que ainda reverberam em nossa sociedade hoje. Ao refletirmos sobre essa época, somos lembrados de que a capacidade de nos adaptarmos e aprendermos com o nosso ambiente é uma das características mais poderosas que temos como espécie. Estamos apenas arranhando a superfície da rica tapeçaria que é a história da vida na Terra. Se você está gostando de nossa exploração até agora, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Lembre-se de que você pode cancelar a inscrição a qualquer momento, caso não esteja satisfeito. Mas esperamos que você continue conosco nesta jornada emocionante. Agora, à medida que avançamos na nossa narrativa, podemos vislumbrar o próximo capítulo: a transição dos hominídeos para formas mais avançadas de vida e como isso abriu caminho para a civilização moderna. Como será que esses ancestrais humanos conseguiram dar os próximos passos rumo ao que conhecemos hoje? Nos vemos na próxima sessão, onde exploraremos as inovações que mudaram o jogo e moldaram a história da humanidade. Como os primeiros humanos começaram a viver em sociedade? Essa é uma pergunta que ecoa através dos milênios, mergulhando-nos em um passado distante que moldou o futuro da humanidade. Imagine um cenário onde pequenos grupos de hominídeos vagavam por vastas planícies e florestas, dependentes da caça e da coleta para sobreviver. Cada dia era uma nova luta, um novo desafio. Mas à medida que o tempo avançava, esses seres humanos primitivos começaram a perceber que juntos eram mais fortes.
Assim nasceu a vida em sociedade, um verdadeiro divisor de águas na história da nossa espécie. A formação de grupos foi um fenômeno crucial. Não era apenas sobre estar em companhia, era uma estratégia de sobrevivência. Os primeiros humanos perceberam que caçar em conjunto aumentava significativamente suas chances de sucesso. Pense em um grupo de 10 indivíduos, armados com lanças rudimentares, perseguindo um grande herbívoro. Juntos, eles podiam cercar a presa, coordenando seus movimentos com precisão. Essa cooperação não só garantiu alimento, mas também estabeleceu laços sociais profundos. A solidariedade se tornava um pilar fundamental da vida em grupo. Nesse contexto, as ferramentas desempenharam um papel vital. Com a evolução das habilidades manuais, surgiram instrumentos cada vez mais sofisticados. As primeiras lâminas de pedra, por exemplo, não eram apenas objetos de corte, eram extensões das mãos dos caçadores. Imagine a sensação de segurar uma ferramenta que poderia transformar sua capacidade de obter alimento. Cada aperfeiçoamento era como um passo mais próximo da maestria sobre o ambiente. A tecnologia começou a florescer e, com ela, a possibilidade de explorar novos habitats. A comunicação também começou a evoluir nesse ambiente social. O simples gesto de apontar para algo ou um som gutural para alertar sobre perigo logo se transformou em sinais mais complexos. Ao redor das fogueiras, os primeiros humanos começaram a compartilhar histórias, experiências e conhecimentos. Essa troca não era apenas prática, era uma forma de criar identidade e cultura. As narrativas contadas ao redor do fogo fortaleceram os laços entre os membros do grupo, permitindo que compartilhassem valores e tradições. E assim, a linguagem começou a tomar forma, como uma teia que conectava indivíduos, criando um senso de pertencimento. Mas a vida em sociedade trouxe novos desafios. À medida que os grupos cresciam, surgiram questões sobre liderança, divisão de tarefas e conflitos. Como decidir quem deveria liderar? Como resolver disputas por território ou recursos? Esses dilemas exigiam soluções criativas e adaptativas. Algumas sociedades talvez tenham desenvolvido rituais ou sistemas de votação primitivos para lidar com essas questões, enquanto outras poderiam ter recorrido à força ou ao instinto de sobrevivência. A dinâmica social tornou-se mais complexa e as interações humanas passaram a envolver não apenas a sobrevivência, mas também a diplomacia e a negociação. Voltando para o contexto das ferramentas, é fascinante pensar em como essas inovações impactaram a vida cotidiana. Por exemplo, a invenção do arco e flecha não apenas melhorou a eficiência da caça, mas também alterou a maneira como os humanos interagiam com seu ambiente. A distância se tornou menos um obstáculo, permitindo que os caçadores abatessem presas de longe, reduzindo riscos e aumentando a segurança do grupo. Aqui, vemos um paralelo com a vida moderna. Quantas vezes a tecnologia nos permitiu ultrapassar barreiras e conectar-nos de maneiras antes inimagináveis? E enquanto essa evolução acontecia, a comunicação se tornava ainda mais rica. A introdução de sons articulados e gestos complexos possibilitou aos nossos ancestrais expressar emoções e ideias de maneira mais elaborada. Imagine um indivíduo tentando transmitir o significado de uma experiência intensa, a excitação de uma caça bem-sucedida ou o temor de um predador nas proximidades. Através de uma linguagem em desenvolvimento, esses sentimentos puderam ser compartilhados, fortalecendo os laços entre os membros do grupo e facilitando a cooperação. À medida que a vida em sociedade se consolidava, os grupos começaram a se estabelecer em regiões específicas, desenvolvendo uma conexão mais profunda com a terra que habitavam. A agricultura, embora ainda não totalmente desenvolvida, começou a surgir de práticas de coleta e cultivo de plantas silvestres. Isso gerou uma transformação radical. Em vez de serem nômades, os humanos começaram a se fixar em determinados locais, criando assentamentos e, eventualmente, vilarejos. Esse movimento não apenas alterou a estrutura social, mas também possibilitou o armazenamento de alimentos, criando a base para sociedades mais complexas. Com a formação de comunidades mais estáveis, o comércio começou a emergir. Trocas de recursos entre grupos diferentes tornaram-se comuns, e isso inaugurou uma nova era de interação social. Imagine uma cena vibrante, com pessoas de diferentes tribos reunidas, trocando peles por ferramentas ou alimentos. Cada transação não apenas satisfazia necessidades materiais, mas também fomentava relações sociais, alianças e a troca de ideias.
Essa rede de interações começou a formar uma tapeçaria cultural rica e diversificada, onde cada grupo contribuía com seus próprios saberes e práticas. Por outro lado, essa nova vida em sociedade não estava isenta de conflitos. À medida que os grupos cresciam e se estabeleciam, o território tornava-se um ponto de tensão. A luta por espaço, recursos e influência poderia facilmente escalar para confrontos. Nesse contexto, a necessidade de liderança e organização tornou-se evidente. Os líderes emergiram como figuras centrais, mediando disputas e garantindo a coesão do grupo. É possível que, em algumas sociedades, líderes fossem escolhidos com base em habilidades de caça ou sabedoria, enquanto em outras, a hereditariedade pudesse desempenhar um papel. É intrigante considerar como esses desafios sociais moldaram o comportamento humano. A necessidade de colaboração e resolução de conflitos levou ao desenvolvimento de normas sociais e morais fundamentais para a convivência. Os conceitos de justiça e equidade começaram a ganhar forma, influenciando não apenas as relações dentro do grupo, mas também as interações com outros grupos. A empatia e o entendimento mútuo tornaram-se essenciais para a sobrevivência, criando uma base para a moralidade que conhecemos hoje. Ao olharmos para trás, podemos ver como cada passo dado pelos nossos antepassados moldou as estruturas das sociedades modernas. A vida em sociedade não foi apenas uma questão de sobrevivência física, mas também de construção de identidades coletivas e valores compartilhados. Cada inovação, cada ferramenta desenvolvida, cada interação social contribuiu para um processo contínuo de evolução. Agora pare um momento e reflita. Como você imagina que essas dinâmicas sociais influenciam a maneira como vivemos hoje? A colaboração e a comunicação são tão fundamentais nas relações contemporâneas quanto eram para os primeiros humanos. Compartilhe suas ideias nos comentários. Às vezes as melhores respostas vêm de vocês, a audiência. Conforme mergulhamos mais fundo nessa narrativa histórica, veremos que a vida em sociedade não apenas criou laços, mas também lançou as bases para as civilizações que viriam a seguir. Nos próximos capítulos, exploraremos como essas associações sociais complexas resultaram em inovações ainda mais profundas e em transformações culturais que moldaram a trajetória da humanidade. Prepare-se, pois a jornada está apenas começando. Os primeiros humanos viveram em um mundo repleto de desafios e incertezas. Cada dia era uma luta pela sobrevivência e os obstáculos que enfrentavam moldaram não apenas suas vidas, mas também a evolução da espécie humana. Quais foram, então, os principais desafios que esses nossos ancestrais enfrentaram? A resposta a essa pergunta é fascinante e complexa, revelando muito sobre a resiliência e a adaptabilidade do ser humano. Um dos desafios mais evidentes era a competição por recursos. Imagine um vasto território onde alimentos e água eram escassos. Os primeiros humanos eram caçadores-coletores, e isso significava que eles dependiam da natureza para sobreviver. A busca por alimentos os levava a se deslocar constantemente, explorando novas áreas em busca de caça e plantas comestíveis. No entanto, esse ambiente competitivo não estava vazio. Outros grupos humanos e animais também lutavam pela mesma fonte de sustento. A pressão para garantir o alimento levou a uma intensa rivalidade entre os grupos. A luta contra predadores era outro desafio crucial. Na savana africana, por exemplo, os primeiros humanos enfrentavam leões, hienas e até mesmo grandes mamíferos como os mamutes. Esses predadores não eram apenas ameaças diretas à vida, mas também competidores por presas. Para sobreviver, os humanos precisavam desenvolver estratégias, como caçar em grupo ou criar ferramentas que os ajudassem a se defender. Essa necessidade de colaboração não só promoveu laços sociais mais fortes entre os membros do grupo, mas também impulsionou a inovação tecnológica. As primeiras lanças e armadilhas surgiram dessa busca desesperada por segurança e alimento. Além das ameaças externas, havia também os conflitos internos. Grupos diferentes podiam entrar em choque por território, recursos ou mesmo por disputas pessoais. Essas confrontações não eram meramente físicas. Muitas vezes envolviam negociações e alianças temporárias. O que essas interações nos ensinam sobre a natureza humana? Que a agressão e a paz são duas faces da mesma moeda e que a convivência em sociedade exige habilidades sociais complexas. À medida que os grupos humanos se tornavam mais numerosos e as interações mais frequentes, as dinâmicas de poder e as estruturas sociais começaram a se formar.
Essa evolução das relações interpessoais foi fundamental para a construção das sociedades. Outro aspecto interessante dos desafios enfrentados pelos primeiros humanos foi a adaptação a diferentes ambientes e climas. Desde as áridas estepes até as densas florestas tropicais, cada ecossistema apresentava suas próprias dificuldades. No frio extremo das regiões árticas, eles precisavam encontrar maneiras de se aquecer e buscar alimentos em um terreno coberto de gelo. Por outro lado, nas florestas tropicais, a umidade e o calor exigiam técnicas de sobrevivência diferentes, como a coleta de frutas e a construção de abrigos que protegessem da chuva incessante. As diferentes adaptações que os humanos desenvolveram em resposta a esses desafios moldaram sua biologia e comportamento. Por exemplo, a necessidade de caçar em climas frios levou ao desenvolvimento de roupas feitas de peles, enquanto a vida em regiões quentes favoreceu a criação de utensílios para a colheita de alimentos. Cada mudança era uma resposta a um desafio específico, e assim a história da humanidade foi sendo escrita através da superação de adversidades. Esses desafios não apenas testaram a resistência física e mental dos primeiros humanos, mas também foram fundamentais para sua evolução cultural. A experiência coletiva de enfrentar perigos e incertezas fez com que os grupos se unissem, criando laços mais profundos e uma identidade compartilhada. Essa identidade, por sua vez, deu origem a tradições, histórias e práticas que foram transmitidas de geração para geração, formando a base das civilizações que viriam a seguir. Agora pense um pouco. Como você acredita que essas experiências moldaram a maneira como os humanos interagem uns com os outros hoje? Será que as raízes desses conflitos e desafios ainda estão presentes nas nossas sociedades modernas? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, pois às vezes as melhores reflexões vêm de vocês, a audiência. À medida que continuamos nossa jornada pela história da humanidade, fica evidente que cada desafio enfrentado pelos primeiros humanos não era apenas uma questão de sobrevivência, mas uma oportunidade de crescimento e transformação. Esses obstáculos moldaram sua evolução, permitindo que eles se adaptassem e prosperassem em um mundo em constante mudança. Como esses desafios moldaram a evolução humana, é fascinante pensar na forma como a história se entrelaça com as experiências cotidianas de cada um de nós. A luta pela sobrevivência, a busca por segurança e a necessidade de cooperação ainda são aspectos centrais da vida moderna. Portanto, enquanto exploramos os próximos capítulos, lembre-se de que a história não é apenas um relato do passado, mas uma reflexão sobre quem somos e sobre o que nos torna humanos. Vamos continuar juntos nessa jornada, pois ainda há muito a descobrir. Prepare-se para mergulhar nas inovações e transformações culturais que ocorreram a partir dessas experiências desafiadoras. E se você está gostando desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like no vídeo agora mesmo, antes que você se distraia. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazê-lo. Você pode sempre cancelar a inscrição se não estiver gostando, mas estamos confiantes de que essa jornada vai te cativar. No próximo capítulo, vamos explorar como as associações sociais que surgiram em resposta a esses desafios levaram a inovações que mudaram para sempre o curso da história humana. Não perca! A Revolução Neolítica é um marco fundamental na história da humanidade, um verdadeiro ponto de virada que transformou o modo como os seres humanos viviam e interagiam com o mundo ao seu redor. Mas o que exatamente foi essa revolução e como ela mudou tudo? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar no tempo, há milhares de anos atrás, quando nossos ancestrais eram nômades, vivendo em pequenos grupos, se deslocando constantemente em busca de alimento. Imagine um cenário onde as pessoas vagavam pelas vastas planícies, caçando animais e coletando frutos silvestres. A vida era uma constante luta pela sobrevivência, cada dia uma nova aventura, mas também um grande desafio. No entanto, algo começou a mudar. Gradualmente, essas sociedades nomádicas começaram a se estabelecer em locais onde a terra era fértil e abundante em recursos naturais. Essa transição de sociedades nômades para sedentárias não foi apenas uma mudança de endereço, foi uma transformação radical na maneira como os seres humanos viam e interagiam com o mundo. Essa nova forma de vida trouxe consigo o desenvolvimento da agricultura, um dos pilares que sustentaria a civilização tal como a conhecemos hoje. Os humanos começaram a cultivar grãos, leguminosas e outras plantas, aprendendo a cuidar da terra e a fazer dela sua aliada.
Imagine o trabalho árduo, as mãos calejadas, mas também a recompensa que vinha do solo fértil. As colheitas se tornaram abundantes, e isso permitiu que as comunidades crescessem. Com mais comida à disposição, as populações aumentaram e surgiram vilarejos, depois cidades e, eventualmente, civilizações inteiras. Paralelamente, a domesticação de animais se tornou uma prática comum. Cães, o primeiro animal a ser domesticado, passaram a auxiliar na caça e na proteção das comunidades. Já ovelhas, cabras e vacas foram criadas para fornecer alimento, vestuário e até mesmo força de trabalho. Essa relação simbiótica entre humanos e animais trouxe uma nova dinâmica social, criando laços que transcendiam a mera sobrevivência. Porém, essa dependência também trazia riscos. Se uma colheita falhasse ou se um rebanho adoecesse, as consequências podiam ser devastadoras. As implicações sociais e econômicas dessa mudança foram profundas. Com o aumento da produtividade agrícola, as sociedades começaram a se estruturar de maneira mais complexa. Surgiram classes sociais, com líderes emergindo para organizar o trabalho e distribuir recursos. A propriedade privada começou a ganhar significado e com ela surgiram conflitos. O que antes era compartilhado, agora era disputado. Assim, a Revolução Neolítica não apenas introduziu a agricultura, mas também lançou as bases para a desigualdade social e econômica que continuam a nos desafiar até hoje. Mas essa revolução trouxe também novas complexidades. Com o surgimento das vilas e das cidades, surgiram também novas formas de interação humana. As pessoas precisavam negociar, trocar bens e serviços, e isso levou ao desenvolvimento de sistemas de comércio. A troca de mercadorias não era apenas uma questão de necessidade, mas também de status. Ter mais do que o vizinho se tornou uma forma de demonstrar poder e influência, e assim, o que começou como uma simples luta pela sobrevivência evoluiu para uma intrincada rede de relações sociais e econômicas. À medida que as comunidades se tornavam mais complexas, surgiram as primeiras religiões organizadas. Os rituais agrícolas que celebravam a fertilidade da terra e garantiam boas colheitas tornaram-se centrais na vida comunitária. Aqui a espiritualidade se entrelaçava com a vida cotidiana e os sacerdotes assumiram papéis de liderança, guiando as comunidades por meio de suas crenças e práticas. Essas novas estruturas de poder levantavam questões éticas e morais que moldariam a sociedade para sempre. Agora, vamos refletir um pouco sobre isso. Como você acredita que essas mudanças impactaram as relações sociais? Será que a busca por poder e influência ainda repercute em nossas vidas modernas? Sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias nos comentários. Às vezes, as melhores reflexões vêm de vocês, a audiência. Voltando ao tema, a Revolução Neolítica não foi apenas uma transição tecnológica, mas uma verdadeira metamorfose cultural. O conceito de lar ganhou um novo significado. As casas começaram a ser construídas, não mais como abrigos temporários, mas como lares permanentes. Cada lar se tornava um espaço de convivência, onde famílias se reuniam, tradições eram passadas de geração a geração e a cultura começava a florescer. Com o tempo, as artes e a escrita começaram a surgir. O desejo de registrar histórias, eventos e conquistas levou à invenção da escrita, permitindo que o conhecimento fosse acumulado e transmitido. Isso, por sua vez, fomentou o desenvolvimento da ciência e da filosofia. As grandes ideias começaram a brotar e a civilização começou a se erguer sobre os ombros daqueles que vieram antes. No entanto, mesmo com todos esses avanços, a Revolução Neolítica não estava isenta de desafios. As tensões entre comunidades vizinhas frequentemente resultavam em conflitos violentos. A luta pela terra e pelos recursos necessários para a sobrevivência gerou guerras que mudaram o curso da história. O instinto de sobrevivência, que antes unia os grupos, agora muitas vezes os dividia. E assim, a Revolução Neolítica, com todas as suas promessas e desafios, lançou as bases para o mundo que conhecemos hoje. As lições aprendidas a partir dessa era primitiva continuam a ressoar em nossos dias, desde a forma como organizamos nossas sociedades até as relações que estabelecemos com a natureza e uns com os outros. Por fim, vale a pena refletir sobre a jornada que começamos. A Revolução Neolítica foi apenas o primeiro passo em uma longa estrada cheia de inovações, descobertas e, claro, desafios. O que mais podemos aprender com essa transformação?
Que outros aspectos da nossa vida moderna podem ser revisitados sob a luz desse passado transformador? Antes de encerrar, não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos se achou interessante. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite para fazê-lo agora. Estamos apenas no começo dessa jornada fascinante pela história da humanidade. Nos vemos no próximo vídeo. Como as primeiras civilizações começaram a se formar? Essa é uma pergunta intrigante que nos leva a explorar um vasto panorama de transformação e progresso. Imagine por um momento um mundo onde os seres humanos viviam em pequenos grupos nômades, movendo-se constantemente em busca de alimento e abrigo. Esse era o cenário antes do advento da agricultura, quando a vida era guiada pela necessidade imediata de sobrevivência. Mas então, algo extraordinário aconteceu. A domesticação de plantas e animais começou a mudar tudo. Com a agricultura, surgiu a possibilidade de estabelecer assentamentos permanentes. As pessoas começaram a cultivar a terra, criando não apenas um suprimento constante de alimentos, mas também um novo estilo de vida. As pequenas comunidades foram se transformando em aldeias. À medida que esses núcleos de pessoas cresciam, a necessidade de organização e estrutura social se tornou evidente. Assim, surgiram as primeiras cidades, repletas de vida, comércio e interação social. Essas cidades não eram meramente aglomerados de casas, eram centros pulsantes de cultura e inovação. Pense nas grandes civilizações da Mesopotâmia, como Sumer e Acádia, onde as ruas eram ladeadas por templos magníficos e mercados vibrantes. O comércio floresceu e as interações entre diferentes culturas começaram a acontecer com frequência. Os produtos e ideias trocados nesse contexto não apenas enriqueceram as vidas das pessoas, mas também contribuíram para o desenvolvimento social e tecnológico. A importância da escrita, por exemplo, não pode ser subestimada nesse processo de formação das civilizações. Antes da invenção da escrita, as histórias, tradições e conhecimentos eram transmitidos oralmente. Contudo, com a criação de sistemas de escrita como a cuneiforme na Mesopotâmia ou os hieróglifos no Egito, as pessoas passaram a registrar informações de forma duradoura. E isso permitiu não apenas a preservação de conhecimento, mas também a comunicação de ideias complexas. As leis, contas comerciais e até mesmo poemas épicos começaram a serem documentados, formando uma rica tapeçaria cultural. E essa troca de ideias foi além das fronteiras de cada civilização. Imagine caravanas viajando através de desertos e montanhas, levando não apenas mercadorias, mas também saberes e práticas culturais. As rotas comerciais, como a famosa Rota da Seda, conectavam o Oriente e o Ocidente, permitindo a circulação de tudo, desde especiarias exóticas a conceitos filosóficos. Essas interações moldaram não apenas as economias, mas também as identidades culturais dos povos envolvidos. Entretanto, enquanto as civilizações emergiam e prosperavam, novos mistérios começaram a surgir. Questões complexas sobre poder, religião e conflito começaram a desafiar essas sociedades em crescimento. As estruturas sociais que sustentavam essas cidades também precisavam se adaptar a essas novas realidades. Como as primeiras civilizações lidaram com esses desafios? Vamos explorar mais a fundo essa transformação. No entanto, antes de continuarmos, eu gostaria de fazer um pedido a você. Se você está gostando dessa jornada pela história, aproveite para se inscrever no nosso canal e deixar seu like neste vídeo agora mesmo. Assim, você não perde nenhuma parte dessa fascinante narrativa. E lembre-se, você pode sempre se desinscrever se não estiver satisfeito. Agora, voltemos à nossa exploração. À medida que as civilizações se desenvolviam, a hierarquia social começou a tomar forma. Um número crescente de pessoas começou a ocupar posições de poder e influência, enquanto outras eram relegadas a papéis subordinados. Isso gerou desigualdades que, por sua vez, instigaram conflitos internos. Como lidar com a ambição e as rivalidades dentro de uma sociedade em pleno crescimento? As respostas variaram, mas muitas vezes envolveram a criação de sistemas de governo e a consolidação do poder em mãos de poucos. A religião desempenhou um papel fundamental nesse contexto. Muitas civilizações criaram panteões elaborados de deuses e deusas que simbolizavam forças naturais e conceitos humanos. Esses deuses eram adorados em templos grandiosos, e rituais eram realizados para apaziguar suas vontades. A religião não apenas proporcionava coesão social,
mas também oferecia uma explicação para os mistérios da vida e da morte. E assim, a espiritualidade e a política estavam intrinsecamente ligadas, moldando o comportamento humano e a dinâmica social. Um exemplo notável disso é a antiga civilização egípcia. O faraó não era apenas o governante político, mas também considerado um deus vivo, intermediário entre os homens e o divino. Essa concepção de poder absoluto gerou um sistema complexo de administração e controle, com o faraó exercendo influência sobre todos os aspectos da vida cotidiana. Desde a distribuição de recursos até a construção de monumentos impressionantes, como as pirâmides, a religião e o governo se entrelaçaram de maneira indissolúvel. Mas e quanto às interações entre diferentes civilizações? À medida que os centros urbanos cresciam, as trocas culturais e comerciais se tornaram mais frequentes. Os fenícios, com suas habilidades marítimas, navegaram pelos mares e estabeleceram colônias que facilitavam o comércio entre a África, a Europa e a Ásia. A cidade de Cartago, por exemplo, tornou-se um dos principais centros de comércio do mundo antigo, onde mercadores de diversas origens se reuniam em busca de oportunidades. Além disso, o contato entre civilizações trouxe consigo uma riqueza de ideias e inovações. A invenção da roda, por exemplo, revolucionou o transporte e o comércio, enquanto os avanços em matemática e astronomia foram compartilhados entre culturas. Esses intercâmbios não só impulsionaram o progresso tecnológico, mas também promoveram uma maior compreensão entre os povos. Um verdadeiro caldeirão de culturas onde as diferenças eram celebradas em vez de temidas. No entanto, nem todas as interações foram pacíficas. Conflitos e guerras surgiram à medida que as civilizações disputavam território e recursos. As conquistas militares não eram apenas uma questão de domínio territorial, mas também envolviam a imposição de crenças e estilos de vida. Essas batalhas deixavam cicatrizes profundas nas sociedades e frequentemente resultavam em mudanças drásticas na estrutura social e política. Por exemplo, a expansão do Império Romano trouxe consigo uma fusão de culturas, mas também significou a subjugação de povos e tradições. A romanização forçou muitos a abandonarem suas práticas e crenças em prol da cultura romana. Isso levanta uma questão importante. Até que ponto a convivência pacífica entre civilizações é possível em um mundo onde o poder e a ambição são tão presentes? À medida que nos aprofundamos nessa narrativa, fica claro que o surgimento das civilizações é um tema repleto de nuances. Cada passo dado, cada conquista alcançada, traz consigo novas perguntas e desafios. Como as sociedades continuarão a evoluir diante dos mistérios que surgem com o progresso? Agora, ao refletir sobre tudo isso, eu gostaria de ouvir sua opinião. Você acredita que as interações entre diferentes culturas sempre levarão a um enriquecimento mútuo ou a um risco inerente de conflito? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo, pois muitas vezes as melhores respostas vêm de vocês, nosso público. No próximo segmento, vamos mergulhar ainda mais fundo nas complexidades que surgem à medida que as civilizações se estabelecem e como elas enfrentam os desafios que a história lhes impõe. Mas antes de seguir em frente, lembre-se de compartilhar este vídeo com amigos que possam se interessar por esta jornada pela história. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para fazê-lo agora e ficar por dentro de tudo que vem por aí. Estamos apenas começando a explorar a fascinante tapeçaria da humanidade. Nos vemos no próximo vídeo. Quais são os mistérios que ainda cercam a evolução humana? Essa pergunta reverbera em nossas mentes como um eco nas cavernas ancestrais onde nossos antepassados deixaram suas marcas. A evolução humana é uma história repleta de lacunas, desafios e descobertas surpreendentes. À medida que exploramos essas questões, somos levados a um mundo onde cada nova evidência pode reescrever o que sabemos sobre quem somos e de onde viemos. Uma das áreas mais intrigantes da pesquisa evolutiva diz respeito às lacunas na história dos hominídeos. Imagine um quebra-cabeça gigante, onde peças essenciais estão faltando. Sabemos que os australopitecos caminharam sobre a Terra há milhões de anos, mas entre eles e o Homo sapiens há diversas espécies que surgiram e desapareceram sem deixar muito vestígio. O que aconteceu com o Homo habilis, por exemplo? E onde se encaixam os neandertais nessa narrativa? Esses enigmas nos fazem questionar. Será que existem outras espécies de hominídeos que nunca conhecemos e que poderiam ter moldado nosso caminho evolutivo?
A migração e dispersão humana também são temas que envolvem complexidade e controvérsias. Ao longo dos séculos, nossos antepassados cruzaram continentes, enfrentando climas hostis e competindo com outras espécies. Mas como exatamente essas migrações aconteceram? Uma teoria sugere que a maioria dos humanos modernos se originou na África e se espalhou pelo mundo, levando consigo não apenas genes, mas também culturas e linguagens. Porém, com a descoberta de fósseis e ferramentas em locais inesperados, como no Sudeste Asiático e na Europa, a história da migração humana começa a parecer um labirinto cheio de bifurcações. Os desafios da pesquisa arqueológica e genética contribuem para a complexidade desse quadro. A arqueologia, muitas vezes, enfrenta condições adversas que dificultam a preservação de vestígios. Imagine escavar um local onde uma tempestade destrói camadas de solo ou onde as raízes de uma árvore destroem artefatos valiosos. Além disso, a genética, embora tenha avançado imensamente, ainda esbarra em limitações. A análise de DNA antigo é uma área em constante evolução e novas técnicas trazem à tona informações que podem mudar radicalmente nossa compreensão da evolução humana. O que antes era considerado verdade absoluta, agora se transforma em dúvidas instigantes. E qual é o mistério central que une todas essas histórias? No fundo, talvez seja a busca incessante pela compreensão de nós mesmos. Estamos todos conectados por essa trajetória comum, cheia de altos e baixos, adaptações e sobrevivências. Cada novo achado arqueológico ou avanço científico é uma peça que se encaixa nesse grande quebra-cabeça, revelando não apenas a história de nossos antepassados, mas também refletindo sobre nós mesmos. Antes de continuar, gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal se ainda não fez isso. É uma maneira de você se manter atualizado sobre todas as nossas explorações pela história e pela evolução humana. E enquanto você está aqui, não se esqueça de curtir este vídeo agora mesmo, antes que passe da sua mente. Lembre-se, você pode sempre se desinscrever se não gostar do que encontrar. Mas tenho certeza de que há muito mais a ser descoberto nesta jornada fascinante. Voltando ao tema, quando pensamos nos mistérios da evolução humana, devemos considerar também o impacto das mudanças climáticas ao longo da história. A Terra já passou por períodos de aquecimento e resfriamento extremos, e esses eventos moldaram não apenas o ambiente, mas também a vida que nele habitava. Os hominídeos que conseguiram se adaptar a essas mudanças tiveram mais chances de sobreviver e prosperar. Aqui vemos mais uma vez a ligação entre o ambiente e a evolução. Assim como um rio que molda as margens à medida que flui, as forças da natureza esculpem as trajetórias da nossa própria história evolutiva. Além disso, a interação entre diferentes grupos humanos ao longo do tempo trouxe novas dinâmicas e desafios. O contato com outras culturas, por exemplo, resultou em trocas significativas de conhecimentos e tecnologias, mas também em conflitos. Como os neandertais e os humanos modernos coexistiram durante um período? Que fatores levaram à extinção de algumas espécies em favor de outras? Essas perguntas nos instigam a investigar as complexidades de nossa herança genética e cultural. Outra camada de mistério envolve os rituais e práticas sociais que os primeiros hominídeos podem ter adotado. A arte rupestre encontrada em cavernas, por exemplo, revela um aspecto profundo da vida social e espiritual desses grupos. Essas pinturas podem ter sido utilizadas em rituais de passagem, celebrações ou até mesmo para comunicar histórias e ensinamentos. Através dessa perspectiva, podemos vislumbrar um lado mais humano e emocional de nossos antepassados. Afinal, eles não eram apenas sobreviventes, eram seres pensantes, criativos e sociais que buscavam significado em meio às adversidades. Conforme avançamos na compreensão dos mistérios que cercam a evolução humana, é importante lembrar que cada nova descoberta pode desvelar mais perguntas do que respostas. Às vezes é nas interrogações que encontramos as chaves para entender quem somos. Portanto, convido você a refletir. Quais aspectos da evolução humana mais o intrigam? Você já se perguntou como seria viver em um mundo onde os neandertais ainda estivessem entre nós? Deixe suas ideias nos comentários, pois, muitas vezes, as melhores respostas vêm da interação entre todos nós. Enquanto isso, continuamos nossa jornada através do tempo, explorando como nossas origens moldaram a sociedade em que vivemos hoje. Com cada nova evidência, sentimos a pulsação da história, como um coração que bate forte,
lembrando-nos da conexão que temos com aqueles que vieram antes de nós. As lições que podemos aprender com a evolução humana são infinitas. Desde a importância da adaptação e resiliência até a valorização da diversidade cultural, cada passo dado por nossos antepassados é um legado que carreamos. Chegamos assim a um ponto crucial na nossa exploração. O que realmente define a humanidade? Seria nossa capacidade de raciocínio, a habilidade de criar arte e cultura, ou talvez a empatia que sentimos uns pelos outros? Essas questões nos levam a pensar sobre o que significa ser humano em um mundo em constante mudança. E à medida que nos aprofundamos nesses mistérios, começamos a perceber que a evolução não é apenas uma questão de biologia, mas também de experiências compartilhadas, emoções e conexões interpessoais. Antes de encerrar, gostaria de lembrá-lo de compartilhar este vídeo com amigos que possam estar tão fascinados quanto nós por essa jornada pela história da evolução humana. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para fazê-lo agora para que possamos continuar juntos nessa exploração. Agradeço por estar conosco e mal posso esperar para vê-lo no próximo vídeo, onde continuaremos desvendando os segredos do nosso passado compartilhado. O grande mistério que conecta a evolução humana é uma questão que nos intriga e fascina desde os primórdios da nossa existência. O que realmente nos torna humanos? É a capacidade de raciocinar, criar ferramentas, ou é algo mais profundo, talvez enraizado em nossas interações sociais e no modo como nos adaptamos ao nosso ambiente? Para entender essa trama complexa, precisamos mergulhar nas interconexões entre as diferentes espécies de hominídeos que habitaram esta terra. Imagine um grande rio que flui através do tempo, onde cada espécie representa um afluente que contribui para a riqueza e diversidade das águas. Nossos ancestrais, como o Australopiteco, o Homo habilis e o Homo erectus, não apenas coexistiram, mas também se influenciaram mutuamente em suas jornadas. Por exemplo, o Homo habilis, considerado um dos primeiros a usar ferramentas, abriu caminho para que os hominídeos seguintes desenvolvessem habilidades ainda mais sofisticadas. Essa evolução não foi um caminho linear, mas uma dança intricada entre sobrevivência e adaptação. Um ponto crucial neste mistério é a forma como a colaboração e a inovação moldaram a humanidade. Ao contrário de outras espécies, os seres humanos têm uma capacidade única de trabalhar em conjunto. Pense na construção de uma casa. Um indivíduo lá pode ter a habilidade de cortar madeira. Outro pode saber como unir as peças, enquanto um terceiro pode ter o conhecimento para planejar a estrutura. Essa sinergia é, sem dúvida, um dos pilares da nossa evolução. Quando olhamos para o passado, podemos observar evidências claras de como a cooperação entre grupos de hominídeos levou a avanços significativos. A descoberta do fogo, por exemplo, não foi apenas um avanço tecnológico, mas um evento que uniu comunidades, permitindo que se alimentassem melhor e se protegessem das adversidades do ambiente. A história da Terra e da humanidade continua a se desenrolar diante de nossos olhos, revelando-se como um livro cujas páginas são constantemente reescritas. Cada novo achado arqueológico, cada análise genética, traz novas informações que podem mudar nossa compreensão sobre quem somos e de onde viemos. Imagine escavar um sítio arqueológico e descobrir ferramentas rudimentares que datam de milhares de anos. Qual seria a sensação ao segurar um artefato que uma vez foi utilizado por nossos antepassados? É como tocar um fio invisível que nos une ao passado. Isso nos leva a refletir sobre a importância das adaptações que ocorreram ao longo do tempo. Assim como um camaleão muda de cor para se adequar ao seu ambiente, nós também nos ajustamos às circunstâncias ao nosso redor. As mudanças climáticas, a disponibilidade de alimentos e até mesmo as interações com outras espécies desempenharam papéis fundamentais em nossa trajetória evolutiva. O Homo neanderthalensis, por exemplo, é frequentemente lembrado como um parente próximo que se adaptou a ambientes frios e rigorosos, mas que, por diversas razões, não sobreviveu aos desafios impostos pela natureza. Esse é um lembrete poderoso de que a adaptação é uma faca de dois gumes. Pode nos fortalecer, mas também nos levar à extinção se não estivermos atentos. Além disso, a evolução não se restringe apenas a mudanças físicas. A evolução cultural também desempenhou um papel vital.
Desde a arte rupestre até as complexas civilizações que surgiram, a capacidade de inovar e compartilhar conhecimentos foi fundamental para a nossa sobrevivência. As histórias que contamos, as crenças que compartilhamos, tudo isso molda nossa identidade coletiva. Quando nos reunimos em torno de uma fogueira, estamos não apenas cozinhando alimento, mas também trocando ideias, rindo e criando laços que perduram através das gerações. E agora, eu gostaria de saber sua opinião. Você já parou para pensar sobre como a colaboração moldou não apenas a evolução humana, mas também a sociedade como a conhecemos hoje? Como você vê a importância da inovação em nosso cotidiano? Deixe seus pensamentos nos comentários, pois muitas vezes as melhores respostas vêm da comunidade. À medida que exploramos o intricado mosaico da nossa evolução, percebemos que não somos apenas produtos de nossas circunstâncias, mas também arquitetos de nosso futuro. A maneira como lidamos com os desafios atuais, as crises ambientais e as desigualdades sociais se reflete diretamente na continuidade dessa narrativa que começou há milhões de anos atrás. A capacidade de trabalhar juntos para encontrar soluções inovadoras é mais relevante do que nunca. Assim, quando olhamos para frente, devemos lembrar que a história não está apenas nas pedras e ossos que desenterramos, mas também nas escolhas que fazemos todos os dias. A interconexão entre as diferentes espécies de hominídeos não é apenas uma curiosidade histórica, é uma lição sobre a importância da solidariedade e da criatividade em tempos de crise. Às vezes, os maiores desafios exigem as soluções mais inovadoras, e isso só pode ser alcançado por meio da colaboração. Por fim, ao refletir sobre o grande mistério que conecta a evolução humana, somos levados a uma profunda compreensão de que somos parte de uma rede complexa e dinâmica. Somos não apenas herdeiros de um passado distante, mas também agentes de mudança que moldam o futuro. Cada um de nós carrega dentro de si a capacidade de influenciar a direção em que a humanidade se dirige. Portanto, continuemos a explorar, a questionar e a colaborar, porque assim como nossos ancestrais fizeram, a chave para a nossa sobrevivência pode estar na maneira como escolhemos nos unir. Se você encontrou valor nesta jornada pela história da evolução humana, não esqueça de compartilhar este vídeo com amigos que possam estar tão fascinados quanto nós. E, se ainda não se inscreveu, aproveite para fazê-lo agora mesmo para que possamos continuar juntos nessa exploração. Agradeço sinceramente por estar conosco nesta aventura e espero vê-lo em nosso próximo encontro, onde continuaremos desvendando os segredos do nosso passado compartilhado.